Versículo de número 20. Dizendo glória a Deus. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 20. Aleluia. Quem achou que amém? Amém. Não achou que misericórdia. Que nos diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Oramos ao Senhor. Soberano Deus, amado Pai, é no nome sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que nos achegamos em tua santa e poderosa presença, Senhor. Te adoramos e te bendizemos, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que através da minha vida, Pai, eu venha falar da tua igreja, Senhor. Me usa, Pai, como instrumento, Senhor. Que eu possa, Senhor Jesus Cristo, falar o que o teu Espírito queira dizer à tua igreja, Pai. Desde já te agradecemos por tudo, Senhor. E te pedimos, Senhor, nos torna sensíveis a ouvir a tua voz, Pai. Desde já te agradecemos por tudo. Amém e amém, Jesus. Existia um certo homem que tinha 2 filhos. Quantos filhos esse homem tinha? 2. Tinha um mais moço e um mais velho. Amém? Amém. A Bíblia diz que certo dia o mais moço chega no seu pai e diz: pai, dá-me a parte que me pertence dos bens. Eu fico pensando, me questionando, o que leva um filho falar isso do pai? Chegar no pai e dizer: pai, cansei, dá a minha parte que eu vou sair, dá a minha parte que me pertence, eu vou embora. Quem sabe, a Bíblia não fala isso, mas quem sabe o que ele ouviu dentro daquela casa? Quem sabe muitas vezes ele não gostava da repreensão que ouvia na casa do pai. Quem sabe ele não gostava de como era ordenado, como era administrado a casa do pai. A Bíblia diz que ele chega no pai e diz: pai, dá a minha parte que me pertence. E a Bíblia diz que esse pai ele não questiona. A Bíblia diz que esse pai ele simplesmente pega, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois esse jovem ele vai para uma terra longínqua, vai para longe da casa do pai. E a pior coisa, escuta o que eu vou dizer para você nessa noite. A pior coisa é nós estar bem e deixar que está ruim. Porque muitas vezes vivemos ali, estamos acostumados com as bênçãos, estamos acostumados com não faltar nada, e acabamos não percebendo que estamos bem, e acabamos vendo, como diz o ditado, chifre em cabeça de cavalo. A Bíblia diz que esse jovem ele vai para uma terra longínqua, e lá ele gasta tudo dissolutamente, uma vida assim, fora dos padrões da vida. Esse jovem, ele gasta tudo de uma vida dissolutamente. E a Bíblia diz, no versículo de número 14, e havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Sabe, irmãos, essa semana, agora, esses dias, eu estava conversando com um rapaz, chegou ele aqui em casa, ele e a esposa dele. Ele estava sentado no meio, graças a Deus, colocando as pedras. Ele chegou e nós estávamos conversando no portão, e ele chega e diz para mim: Paulo, não aguento mais, está tudo quebrando, o motor do carro quebra, o motor da caminhonete quebra. Eu já gastei tudo e mais um pouco. Não sei mais o que fazer. Ele ficou ali, tempos, já era de noite, já conversando, se queixando. Daqui a pouco eu cansei. Eu não gosto de pessoas que só murmuram, sabe? Pessoas têm que ser, tem problema, mas vamos vencer, vamos para cima. Esse rapaz ele começa a se queixar, e nada de bom. Daqui a pouco me veio: e a igreja? Eu perguntei para ele: e a igreja? Ele faz alguns meses que eu não vou. Poxa, bom,
eu sou teu amigo. E amigo não fala só aquilo que gosta. Tu se prepara para cair. Tu se prepara assim, ó, se a tua vida está ruim, tu se prepara para piorar. Ele me olhou com uma cara assim, não é? Porque a vida longe do caminho de Deus é só para baixo. Pode começar indo bem no começo, mas se prepara para cair. Não estou ameaçando, não. É a palavra de Deus que mostra isso. Todos os Gênesis, Apocalipse, quem saiu da presença de Deus caiu. Esse rapaz, ele pegou, na mesma hora, se levantou, não quis ouvir, foi embora. Concordou? Isso aí foi embora. Infelizmente, o ser humano não quer ouvir aquilo que confronta ele. Sendo que não eu. Mas a Bíblia diz que o pai corrige aquele que ele tem por filho. Aquele que ama, ele corrige. A gente vem na casa do pai não para ouvir. Se a gente começar a vir na igreja assim e querer ouvir só o nosso bel prazer, sabe? A gente está indo por aqui. E eu quero ouvir que aqui eu quero ser. Mas sendo que se eu ir por aqui eu vou cair. Sim ou não? Sim. E muitas vezes chegamos na igreja e o pregador diz: não, meu filho, vem aqui, ó. Tem escada, desce. Assim na vida. Se a gente não ouvir a palavra de Deus, se a gente não obedecer a palavra de Deus, é a pior coisa. A vida do ser humano é assim. Por quê? Nós fomos feitos para estar ligado com Deus, ligado na casa de Deus. A Bíblia diz que esse jovem passa necessidade. Houve uma fome lá e quebrou, gastou tudo, porque amigo a gente tem quando a gente tem dinheiro no bolso. Você quer ver quem é seu amigo quando você quebra. Aí tem poucos, se são poucos. Porque enquanto você tem dinheiro, quando você tem fama, quando você tem alguma coisinha na vida, se prepara para a tua casa está sempre cheia. Para ter tapinha nas costas, para ter conta comigo, meu irmão. Tamo junto. Pô, tamo junto é a frase mais famosa que tem ainda. Então, vamos conversar e tamo junto. E quando a luta perde, tamo junto, será? Deus é diferente. É verdade, sim. Aleluia. Deus é diferente. A Bíblia diz que esse jovem caiu tanto que no 15 diz, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Isso mexe em mim. Esse jovem tinha tudo para crescer. Tinha casa, tinha comida, roupa lavada. Isso falando casa. Esse jovem estava na casa do pai, ele tinha suas bênçãos, tinha proteção, a vida estava andando, mas não estava boa. Esse jovem saiu da presença do pai, saiu da casa do pai. A Bíblia diz que ele vai uma terra longínqua, gasta tudo, perde tudo, as amizades não tem, e ele vai trabalhar com um rapaz que manda ele cuidar de porcos. Começo da humilhação dele. O judeu ortodoxo, o judeu mesmo, judeu raiz, até os dias de hoje, trabalhar com porco o porco ele significa imundícia, ele é imundo para o judeu ortodoxo. Já começou por aí. Por quê? Quando a gente sai da presença de Deus, é humilhação. O diabo ele humilha a gente, o mundo humilha a gente. Porque aqui nem foi o diabo, aqui foi ele, foram as decisões dele. Também estava conversando faz uns 15 dias com um jovem, e ele falava que não tem forças para vir para a igreja. Eu, velho, vamos orar junto, vamos buscar junto. Nós vamos estar orando por ti, mas vamos estar junto nessa. Mas te esforça, não adianta só ser 6 horas. Porque hoje em dia tem muito crente 6 horas, né? 6 horas para mim, que eu fico em casa. Mas e eu cheguei nesse jovem e falei: meu velho, vamos para a igreja? Vamos? Ele veio para a honra e glória de Deus. E por mensagem, no outro dia falando, ele disse para mim que: Marlon, tu não tem noção o que é sair da casa. Porque o mundo, ele humilha o ser humano. O mundo, quando você está bem, tudo bem. Todo mundo bate nas suas costas. Mas quando você está mal, ele te humilha, ele pisa em você. Eu aconselhei ele a continuar buscando Deus. A Bíblia diz que esse jovem, ele vai cuidar de porcos.
na minha opinião, a segunda humilhação que esse jovem teve após ter saído da casa do pai é no 16. Que a Bíblia diz que desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os povos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Quando eu era pequeno, eu lembro que o meu tio ele criava pão. E certa vez eu fui lá, daí era muito metido, né? Sempre fui desde pequeno. Daí, do lado da casa dele tinha uma fruteira na frente, do lado da casa dele ficava nos fundos, do lado da casa dele tinha um tonel azul. O tonel com tampa bonitinho. Eu cheguei, eu entendo que o tonel não mexe, ele é comida com estômago. Não mexe, não mexe. Ele só pegar. Irmãos, mas do mesmo jeitinho que eu levantei, gente. O fedor, aquele caldo grosso da lavagem dos porcos. Quem que já trabalhou com porco? Já viu lavagem de porco? Você imagina? Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que ia dar dos porcos. Tamanha humilhação que esse jovem. Não porque ele tinha escolha. Eu tenho coisa boa, mas não, vou comer. Não, ele sentia fome. E para piorar, nem isso era lhe dado direito. Só errar é ruim, mas persistir no erro é tolice. O 17 diz que, e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servos, dos teus empregados. A Bíblia diz que ele caiu em si, viu que fez besteira e saiu da casa do pai. A Bíblia diz que ele cai em si e ele diz: consigo voltar para a casa do pai. E a Bíblia diz que chegando ele, o pai avista ele no versículo de número 20. Se puder colocar na nova tradução, por favor. A Bíblia vai dizer que ele ao longe, o pai chega, o pai avista ele ao longe. E levantando-se, foi para seu pai, quando ainda estava longe. Viu, seu pai viu ele. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por que isso aconteceu? Isso quebrando todos os protocolos judaicos. Por quê? Judeu nenhum, pai nenhum judeu, ele nem se der um beijo no filho, ele vai correr atrás do filho. A Bíblia diz que esse jovem, ele cai em si, ele vai até a casa do pai, e quando ele está na casa do pai, que é o lugar do encontro, que nós nos encontramos com Deus, a Bíblia diz que esse pai, ele vai até ele. Olha que lindo. O pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Cai em si. Porque errar é humano. Todo mundo erra. No livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8. A Bíblia diz que Adão e Eva comem do fruto que era proibido. E a Bíblia diz no 8 que ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu
escondido. Deus ele pergunta para Adão: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Sim. Deus, a Bíblia diz que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas por que Deus pergunta? Porque ele chega, a Bíblia diz que ele chegava na viração do dia para ter um papo com Adão, com Eva, a conversar. E ele chega e pergunta: Adão, onde estás? Por que ele pergunta? Porque Deus, ele chegou no lugar do encontro. Aleluia. Glória a Deus. Se escondeu do lugar do encontro. E mesmo Deus, ele sabendo onde Adão estava, ele foi no lugar do encontro. Sabe por quê? Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não vai mudar o que Deus sente por você. Aleluia. Não foi porque Adão e Eva comeram do fruto que não era para comer que Deus deixou de ir no lugar do encontro, que o Pai deixou de ir no lugar do encontro. Sabe por quê? Porque Deus, ele não muda o que sente por você. A Bíblia diz que Adão diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei a não comeres? E ele vai dizer: vai botar a culpa na Eva, vai botar a culpa na serpente. Como eu disse, errar é humano. Mas o que me diferencia o filho pródigo de Adão e Eva? Que Adão e Eva justificaram o seu erro. Adão e Eva, eles pegam, Adão joga para cima da Eva joga para cima da serpente. Vocês conhecem a história? Mas quem sabe, a Bíblia não fala, mas quem sabe se eles caindo em si, quem sabe não mudaria a história da humanidade? Quem sabe se cai, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que Deus não rejeita a um coração quebrantado. Errei. Mas caindo em si, a Bíblia vai dizer em Lucas, caindo em si. A Bíblia diz que, vocês conhecem a história de Adão? A Bíblia diz que, voltando para o jovem, a Bíblia diz que o pai, ele pega no 21 e o filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Ali diz alparcas, diz sandálios. Irmãos, esse jovem, ele sai de casa, gasta tudo, perde tudo, passa fome, necessidade, e voltando para a casa do pai, o pai aceita ele de braços abertos. Glória a Deus. Muitas vezes nós faltamos um culto sequer, faltamos no lugar do encontro, mas Deus estava aqui te esperando. Deus significa o pai dessa mensagem. A Bíblia diz que o pai, ele não jogou nada em rosto. A Bíblia diz que esse pai não só nada nele. Pega e faz uma festa ainda para comemorar a volta do filho para casa. A Bíblia diz que ainda manda vestir ele, põe anel nos seus dedos, sandália nos seus pés, e trazei o bezerro cevado e matai. Então comamos e alegramos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Eu aprendo muito mesmo essa mensagem, porque, como eu disse, errar é humano.
Mas temos que cair em si. Porque o Pai, Ele não olha o que você fez. O Pai, Ele não olha o que você deixou de fazer. Porque o Pai é amor. E o Pai nessa noite está aqui, de braços abertos para você. Aleluia. Você está no lugar do encontro. Aleluia. Permita-se cair em si. Permita-se ir até Deus. Porque o Pai de maneira nenhuma, Ele vai lançar nada em poço. Porque muitas vezes a gente conversa com pessoas que dizem, eu não sou digno nem de chegar lá. Você não tem noção do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Velho, conversa com o filho pródigo. Conversa com Adão que fez o que fez, que através disso mudou toda a nossa história, por isso que estamos aqui hoje. Conversa com eles. E o que Deus fez com a respeito deles. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, volte a buscar o Pai. Volte para o caminho do Pai. Aleluia. Marlon, que isso? Tu quer sempre eu na casa de Deus? Quer que eu vire escravo de Deus? Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. A vida com Deus é só crescer. É só pra frente. Passamos por luta sim, passamos. E hoje passamos. Mas se já é difícil com Deus, imagina sem Deus. Com Deus, Ele está sempre nos dando a mão. A Bíblia diz que Pedro ele vai andar sobre as águas. A Bíblia diz que vai sentindo o vento. A Bíblia diz que ele tem. É humano. A Bíblia diz que ele tem e começa a afundar. Mas é diferente ele estar com Deus e não estar com Deus. Jesus estava no lado dele e ele clama por ajuda para Deus. E na mesma hora, mesmo Pedro tendo duvidado, Jesus pega e estende a mão e ajuda. Aleluia. No mesmo momento que você clamar por Jesus, na mesma hora que você buscar por Jesus, Jesus está imediatamente do lado dele. E não tem pai tão amoroso quanto esse Deus. Eu fico apaixonado por esse Deus, sabe? Porque eu não tenho filho, mas tenho cachorro, tem gato. E se chegasse em mim assim, Mar, ali ó, mata aquela pessoa, ou mata a tua gatinha. Qual que só isso, só figurando, Deus vai mexer com o bichinho. Misericórdia. Irmãos, eu não dou. Porque eu sou humano. A Bíblia diz que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal não tem medida, não tem profundidade, não tem largura. Esse tal é de tal maneira, a ponto de dar o seu próprio filho. Quem é que dá o seu próprio filho? Para morrer por gente que nem conhece. Deus fez isso por mim e por você. A Bíblia diz que, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No 17, por favor. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! A mesma história que aconteceu com o filho pródigo. O filho voltou, ele não jogou nada em você. Nessa noite a oportunidade está aqui. Convido a todos se colocar de pé, por favor. Deus essa noite lhe dá a oportunidade de estar no encontro. Você já está no lugar do encontro. Mas não se esconda de Deus como Adão fez. Mas corra para os braços do Pai. Volte a adorar o Pai. Volte a buscar o Pai. Somente com quem a mensagem falou nessa noite.
e que está cansado de viver aquela vida trancada. Eu andei muito de bicicleta. Normalmente, quando tu ficava com a bicicleta parada, quando tu pegasse ela de novo, ele estava correndo, estava todo enferrujado. Estava tudo por lá. Deus, ele é o nosso lubrificante de verão. Aleluia. Você que está cansado de sofrer. Você que está cansado de viver uma vida dissolutamente. Você que está cansado de nada funciona. Não sai do lugar, é um passo para frente, 2, 3 para trás. Eu convido você a vir na frente do altar, a vir no lugar do encontro.